todos. Aqui quem fala é o Dr. João Henrique. Conforme divulgado, hoje nós falaremos a respeito de um tema que é muito abordado em nossa página, no sentido de que muitos pacientes perguntam em inbox, existem ainda muitas dúvidas a respeito, digamos assim, desse grande medo do fantasma que ocorre após cirurgia bariátrica, a utilização de balão gástrico, ou até mesmo em pacientes que fazem tratamentos clínicos e dietéticos, que é a recuperação ou o neologismo reganho de peso. É importante nós ressaltarmos que, primeiramente, a obesidade ela está se tornando, a nível mundial, uma epidemia. Então, diversas ações da Organização Mundial de Saúde, do próprio Ministério da Saúde no Brasil e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, em associação com as sociedades internacionais, vem buscando estudos cada vez mais sérios e detalhados na tentativa, então, de se descobrir não apenas causas, né? Isso já se tem bem elucidado, mas principalmente os principais motivos que levariam, então, uma recuperação que ocorre em uma parcela dos pacientes. Então, para se ter uma ideia, quando se desenvolveu a cirurgia bariátrica, há mais ou menos mais de 20 anos, mas principalmente que foi feita de uma forma mais difundida, há 2 décadas atrás aproximadamente, se imaginava que o paciente operado perderia o peso e nunca mais recuperaria esse peso. Então, é uma brincadeira que alguns pacientes comentam, né? Estou eliminando o peso, e é o que nós torcemos para isso mesmo. O grande problema é que os pacientes que fazem esse procedimento, com o passar do tempo, mesmo ainda na era da cirurgia convencional, da cirurgia aberta, passavam a recuperar uma parte do peso perdido. Então, primeiramente, se gerou um grande medo de que quase todos os pacientes recuperassem o peso. Então, se imaginou que a cirurgia poderia não funcionar, mas se percebeu que o paciente atinge um peso considerado mínimo e, com o passar do tempo, existe uma estabilização do peso. Então, eu reforço muito com os meus pacientes que nem sempre o peso que você atinge como o menor peso será o peso que você vai estabilizar e vai manter a longo prazo. Mas nunca houve assim uma real definição do que seria essa recuperação, esse reganho de peso. Para você ter uma ideia, a definição do reganho de peso ela é datada de 1982, 81, 82, aonde se comentava que o paciente então que não perdesse um mínimo de peso, então teria tido uma falha do tratamento, mas se mostra que nem tudo que existe uma variação em relação à perda do peso, seja para tratamentos clínicos, hoje que fica em torno de 5 a 10% do peso em média, né? Claro, não falando de dietas malucas, estou falando de dietas mais sérias, dietas feitas por período determinado de tempo. Claro que alguns pacientes têm melhores resultados do que outros, eu estou falando em média de perda de peso. Os pacientes que fazem a colocação do balão gástrico, seja balão de 6 meses, 1 ano, em torno de 10 a 20% numa média. Mas eu conheço pacientes que não perderam peso. Claro, pode acontecer. Pacientes que perdem muito mais do que 20% do seu peso corporal com o balão gástrico, obviamente que isso pode acontecer também. As cirurgias bariátricas, né? Bypass, uma perda de 30% a 40%, o sleeve fica um pouco abaixo disso, 25%, 30% em média. Mas o grande medo de tudo isso e o entendimento o porquê que acontece? Por que eu voltei a ganhar peso? Então é importante nós entendermos que, principalmente quando a gente fala seja de um tratamento menos invasivo, que não seja a cirurgia, o paciente que está perdendo peso, a própria perda de peso, ela vai proporcionar ao organismo uma certa sensação de, num primeiro momento, de angústia, né, de irritabilidade, mas o organismo acaba se acostumando com isso e o paciente acaba tendo um incentivo, né, com a diminuição dos valores em balança, ele acaba tendo um incentivo maior e consegue sustentar essa perda de peso durante toda a dieta, mas em algum momento o organismo se acostuma com isso. E os esforços para perder mais peso, ou principalmente para manutenção, tem que ser ainda maiores. Não apenas uma dieta,
mais atividade física também. Tem um estudo muito significativo, publicado há 2 anos, que mostra que pacientes que só fazem dieta perdiam peso, mas não conseguiam sustentar o peso a longo prazo. Pacientes que fazem atividade física, eles perdiam uma quantidade pequena do peso, então não é nem significativo. Porém, eu estou comentando esses pacientes que fazem dieta, mas que fazem atividade física, mas não faziam nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de dieta alimentar. E, por fim, o paciente que fazia a combinação da dieta e atividade física, ele atingia uma perda de peso satisfatória, inclusive com possibilidade de manutenção a longo prazo. Então é um dado importante. Quando nós falamos, por exemplo, de um paciente que faz a utilização do balão gástrico, a ideia do balão é permitir um método auxiliar que vai trazer uma sensação de saciedade precoce, ou seja, o pouco que o paciente já come, ele já vai ter a sensação que já está satisfeito. O organismo é inteligente, se acostuma com a presença do balão. E o balão também sofre um processo de mudança de posição dentro do estômago com o passar dos dias, o passar dos meses. Então é comum o paciente perder então ali em torno de 4, 5, até o começo do 6º mês peso com o balão e depois existir uma adaptação. E obviamente que aí tem a diferença do balão de 6 meses, 1 ano, que ele pode ser calibrado, estendido mais tempo, mas se o paciente não fizer uma mudança de hábito alimentar durante esse período de tempo, tá? Se esse paciente não fizer uma atividade física associada, se for ansioso, fizer um controle da ansiedade, até mesmo em alguns casos existe a necessidade até de um segmento psicológico a médio e longo prazo, para tirar um pouco dessa compulsão, tirar um pouco dessa ansiedade. Então esse paciente ele perde peso, porém quando para o balão tem uma grande possibilidade de recuperar. Essa grande possibilidade não é 100% dos casos como se imagina. Os estudos mostram que em torno de 1/3 dos pacientes vai recuperar peso, peso perdido no prazo de 1 ano e meio. Tá? O restante ele consegue sustentar uma perda de peso a médio prazo, digamos assim, que é 1 ano e meio. A longo prazo, só realmente aqueles que vão fazer a mudança e que felizmente ainda é uma maioria dos pacientes que realmente veste a camisa e acaba investindo tempo e estudo e até mesmo paciência, né, a longo prazo para ter uma melhor qualidade de vida. Um outro dado importante em relação às cirurgias bariátricas, agora propriamente dito, é que assim, se tem uma estimativa que 15 a 20% dos pacientes voltam a recuperar peso. Tá? E aí a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, preocupada com isso, começou a se falar muito de formas de tratamento desse reganho de peso, seja com cirurgias, seja com outros métodos endoscópicos, com novas dietas, né? Agora com essa liberação recente, a volta das anfetaminas, né? Que ainda está em uma fase de estudo pela Agência de Vigilância Sanitária, da Anvisa, apesar de ter aprovação pela Presidência da República. Então, o grande receio em tudo isso é saber realmente a partir de que momento nós vamos ter a recuperação ou o reganho do peso. Então, a sociedade já colocou bem claramente que se o paciente recupera até 20% do peso corporal, né, perdido, digamos assim, ele estaria até 10% é uma recuperação programada, tá? É comum. Então, se tem um peso mínimo, recuperou 10%, você ter uma certa adaptação, essa estabilização que eu comentei com vocês. É diferente a meta que o paciente tem e a meta médica, né? Então, eu já falei, fiz um vídeo sobre isso, entre meta real e meta estimada, né? Então, a meta esperada pelo paciente e a meta real que ele vai chegar. Vocês podem acessar a página, acessar a nossa página no YouTube e conferir isso, tá? Mas esse caso, o paciente que recupera mais do que 10%, mas menos do que 20%, estaria num reganho de peso dito controlado. Então, nesse caso, tem que se avaliar muito bem se ele fugiu da estimativa em relação à meta estipulada no início da cirurgia, se ele voltou a ter as doenças, as comorbidades, pressão alta, diabetes, que ele melhorou, ou os exames laboratoriais que melhoraram com a perda de peso se voltaram a piorar depois dessa recuperação do peso. Então, não é apenas o valor numérico em quilogramas que vai determinar o quanto preocupante é essa recuperação. Mas eu diria que o alerta está dado. E por que recupera, como eu lhe falei, como eu disse, questionei anteriormente, se recupera o peso,
Porque, primeiro, existe realmente nas cirurgias bariátricas um fator hormonal, tá? Isso não é muito difundido para os pacientes. Eu tento explicar isso, claro que de uma forma mais leiga, né, para que os pacientes tenham esse entendimento. Mas só para vocês terem entendimento, né, tentando explicar um pouco, quando você faz a cirurgia bariátrica, tanto faz se você faz a cirurgia de bypass ou sleeve, no primeiro momento você tem redução de um hormônio que estimula, que dá o apetite, que fornece, que nos dá vontade de comer, que é a grelina, certo? Nós temos outros hormônios, que são hormônios chamados sacietógenos, entre eles um bem conhecido, GLP-1, nós temos outros, peptídeo YY, vários nomes assim que não compensaria, não vale a pena citar aqui nessa curta live aqui, mas diminuindo a vontade de comer, a fome, né, e consequentemente aumentando a saciedade, o paciente ele come pouco, se sente satisfeito e ele tem menor vontade de comer em mais volume ou até mesmo de cometer abusos em relação a carboidratos, alimentos gordurosos, etc. Isso a gente verifica muito, principalmente no primeiro 1 ano e meio, 2 anos de cirurgia. Esses mesmos estudos mostraram que após esse período existe a adaptação do organismo. Outros focos do trato digestivo passam a produzir esses hormônios, essa saciedade diminui, essa vontade de comer pode retornar. Então é fundamental nesse período que os pacientes tenham melhorado sua qualidade alimentar, estejam fazendo atividade física, estejam controlando sua compulsão. Por isso que a equipe multidisciplinar é fundamental, ela é importante. O que eu quero dizer muitas vezes quando eu falo para os meus pacientes, olha, a partir de agora, como qualquer pessoa, se você consumir mais calorias do que você queima, existe uma possibilidade de armazenar e recuperar uma parte do peso corporal perdido. Eu tento passar esse entendimento, né? Eu sei que a rotina do dia a dia é difícil, nem sempre é fácil se manter uma atividade regular, né? Ir em várias consultas, mas a ideia da equipe multidisciplinar não é apenas conseguir uma cartinha para se fazer o procedimento bariátrico, muito mais do que isso. É fundamental hoje, isso é um entendimento comum que nós temos hoje, já dentre todos os cirurgiões bariátricos, nutricionistas, psicólogos, os próprios endocrinologistas, né? Então é muito importante isso, que se tenha realmente esse entendimento do quão importante é essa equipe multidisciplinar. Um outro dado fundamental é que realmente nesse período de 1 ano e meio, 2 anos, vive-se uma lua de mel, onde se pode consumir um volume, não digo nem volume, mas alguns alimentos adocicados, carboidratos, um pouco mais de gordura, e o paciente ele continua nessa maravilhosa perda de peso. Só que isso acaba sendo um vilão a longo prazo. Justamente por quê? Porque você não melhorou o seu hábito alimentar. Então isso é uma informação que tem que ser passada para vocês. Bom, recuperei o peso. O que eu faço agora? Primeiro de tudo, procure seu cirurgião, procure seu endocrinologista. Volte a fazer o seu acompanhamento caso tenha perdido. Retorne na equipe multidisciplinar, faça o acompanhamento nutricional, faça essa avaliação para saber se existe alguma coisa, um problema tireoidiano que possa ter aparecido, né? Ou se eventualmente houve uma perda muito grande de massa muscular, então sua taxa metabólica basal com uma menor massa muscular ela diminui. Então você, mesmo não exagerando tanto em relação a volume, existe uma possibilidade de acumular um pouquinho mais de calorias, já que você não queima tanto. E claro que quando depois de tudo isso, que você resgata o paciente para a equipe multidisciplinar, você não tem sucesso, se tem que tentar alternativas de tratamento. Seja medicamentoso, hoje, como comentei agora há pouco, existem ainda poucas alternativas e as que foram atualmente comentadas e liberadas não são as alternativas ideais. As anfetaminas, para quem já tomou, sabe o mal e eventualmente a recidiva do peso, tá? Não que não funcione, elas funcionam, tá? Mas principalmente verificar se o seu procedimento cirúrgico, se você não tem acompanhamento, está em termos anatômicos, em termos de tamanho do estômago, anastomose, se você não teve uma complicação, que é uma fístula entre o estômago pequeno e o estômago remanescente, que é o estômago excluído no caso do bypass. No caso do sleeve,
realmente, algumas vezes, para não ter nenhum risco de uma complicação, o sleeve pode ficar um pouquinho mais dilatado, ficar um remanescente da porção alta do estômago, que é o fundo. Então, nesses casos, se tem alguma alteração anatômica, existe, né, e é indicado tratamento cirúrgico, uma revisão da cirurgia. Então, sempre perguntam, doutor, eu posso operar de novo? Veja, o operar de novo é assim, você não consegue fazer exatamente o mesmo procedimento que você fez anteriormente. Mas você consegue, por exemplo, nessas alterações anatômicas que eu descrevi, eventualmente corrigir, né? Deixar seu estômago de tamanho menor. Né? Hoje se tenta deixar o estômago, nesses casos, abaixo de 5 centímetros, pelo menos, 4, 5 centímetros. A anastomose ser dilatada, nesse mesmo procedimento, pode ser ajustada, calibrada durante o regrampeamento do estômago, ou seja, um novo grampeamento. A derivação intestinal que é feita no bypass, se for curta, tem que ser, né, estendida, certo? Antigamente se usava uma derivação chamada escupinarização, escrita pelo nosso professor aqui, Dr. Marquezini, porém se sabe que o risco nutricional é maior, então se usa em casos muito, muito reservados. Tá? E um dado fundamental, então, é imaginar que, se apesar de tudo isso, né, só se o estômago tem um tamanho bom, o paciente não quer fazer uma cirurgia ou teve uma complicação na primeira cirurgia e dificulta uma reabordagem, existem alternativas de tratamentos endoscópicos para a recuperação do peso. Tá? Então, primeiramente, vamos falar do sleeve. Primeiro, o sleeve, nós vamos ter que fazer aquela gastrectomia vertical, só o grampeamento vertical do estômago. Né? Vocês podem consultar, já fiz uma publicação sobre isso, é fácil encontrar nos sites. Esse paciente pode, se o estômago estiver muito dilatado, tiver crescido, você pode fazer um re-sleeve, ou seja, regrampear o estômago, ou eventualmente, agora com a chegada da sutura endoscópica, se pode fazer a recalibração, ou seja, você pode fazer uma nova sutura através da endoscopia, reduzindo novamente o volume desse estômago, desse resquício vertical do estômago que tem no sleeve gástrico, na sleeve gastrectomy. Então, é possível fazer o tratamento endoscópico. Quando se vai fazer uma cirurgia, se o paciente recuperou muito peso, se a gente percebe que o sleeve não tem uma dilatação tão significativa, pode ter acontecido do paciente não ter tido, né, um estudo ou se adaptado à dieta, porque os comedores de carboidrato e beliscadores, eles têm uma potencial recuperação do peso um pouquinho maior no sleeve. Então isso pode ser um fator que a cirurgia, apesar de no momento ter sido selecionada para você talvez não tenha sido um paciente adequado para esse tipo de procedimento, que são mais para comedores de volume, comedores de proteína. Tá? Então nesse caso você pode converter o sleeve em bypass. Se faz o grampeamento transverso do estômago e se associa o desvio intestinal. Se regrampeia todo o estômago novamente. Então é feita uma nova cirurgia. Nos casos dos pacientes que já fizeram o bypass, nós vamos estudar o tamanho do estômago. Se ele for dilatado, se pode fazer um procedimento cirúrgico, né? Pode-se calibrar tanto a anastomose quanto a redução do estômago novamente nesses casos, se derivar ainda mais o intestino, se as alças intestinais forem curtas. Mas existe também a alternativa endoscópica. Como eu falei, a aplicatura veio com uma nova alternativa aprovada, a questão de 2 semanas pela Anvisa. A tentativa disso, que foi o desenvolvimento inicial dela, foi para justamente poder suturar a anastomose, reduzir o tamanho do pouch, ou seja, do estômago pequeno que já se tem, e com isso o paciente ele acabaria voltando a perder um pouco mais de peso. Existe a possibilidade também, nos casos de um estômago não dilatado, mas uma anastomose ampla, normalmente maior que 15 milímetros, se fazer a utilização do plasma de argônio. O plasma de argônio ele acaba sendo utilizado em casos selecionados. Nós fizemos, junto com o Dr. Jorge Bareta, né, uma série de casos, né, dentro do nosso hospital, com aprovação do comitê de ética e tudo mais, onde nós tivemos, então, resultados surpreendentes. Tanto é que, após esses resultados, o argônio se divulgou, foi divulgado e se difundiu por todo o Brasil, com excelentes resultados. Mas, novamente, tanto a sutura endoscópica, quanto uma nova cirurgia feita, quanto o argônio, qualquer um desses procedimentos que se faz, quando bem indicados, eles vão trazer sucesso desde que o paciente tenha esse comprometimento novamente. Imaginar que nós temos uma segunda chance e que ele tem que aproveitar.
para que não ocorra a probabilidade desse paciente, então, novamente ter a perda de peso e no futuro recuperar uma porção, uma parte desse peso perdido. Então isso aqui nós temos que evitar, temos que tomar muito cuidado em relação a isso, tá? Doutor, quando que eu posso que é indicado um procedimento ou outro? Então, quando você vai fazer uma cirurgia bariátrica pela primeira vez, converse com seu cirurgião. Diga, doutor, eu tenho esse hábito. A nutricionista é muito prática e ela acaba fazendo normalmente um diário de alimentação. Durante uma semana, 15 dias, anote tudo que você come. Aí nós vamos conseguir ter essa percepção. Não precisa ser numa primeira consulta, quando você vier em retorno com os exames, nós vamos ter a percepção real de como é o seu hábito. E isso vai facilitar, inclusive, que você, junto com o seu cirurgião, tenha a decisão mais acertada naquele momento. Claro que, com o passar do tempo, pode-se mudar hábitos alimentares, né? Então, cada caso é um caso selecionado. Tanto é que nós vamos ver que existem perfis populacionais. O Brasil, por exemplo, tem um perfil de utilização do bypass muito maior do que a gastrectomia vertical, que é o sleeve. Na América do Norte já está invertendo essa relação por uma questão muito mais operacional do que necessariamente relacionada à recuperação do peso. Existem outras alternativas, obviamente, no sleeve, não de conversão para o bypass, mas de conversão para duodenal switch e outras alternativas cirúrgicas, que são bem menos utilizadas em casos muito, muito restritos e muito selecionados, tá? A grande novidade que se comenta hoje, então, doutor, mas eu já fiz uma cirurgia, tem que operar de novo? Então, a grande novidade, que é a tal que é a aplicatura endoscópica, ela traz essa nova possibilidade de se conseguir, então, uma redução do volume gástrico, uma redução da anastomose e que seja, no caso do bypass com anastomose ou só do volume gástrico, no caso do sleeve, é uma grande possibilidade e é um grande avanço em termos da medicina, porque realmente a sutura se torna efetiva. Então já tem, no Brasil a aprovação é recente, mas se tem uma ideia, já se pratica há mais de 2 anos na Europa, Estados Unidos, com excelentes resultados. A literatura ela fala por si só, tá? Ou seja, vários estudos, se vocês colocarem no Google, facilmente vocês vão colocar no Google acadêmico, tem vários estudos que mostram isso, inclusive com possibilidade de tradução, compensa e vale muito a pena essa pesquisa por parte de vocês. O problema é que o custo ainda é um custo, pelo menos imediatamente divulgado, quase que proibitivo em alguns casos, mas ainda mais acreditamos que com a chegada realmente do material em todo o Brasil, hoje está restrito em alguns centros em São Paulo, se terá, obviamente, uma queda de custo e será possível se divulgar isso. É obviamente que os convênios e o Sistema Único de Saúde ainda hoje não fazem esse custeio. Tem várias perguntas que fazem hoje sobre recuperação de peso e utilização do plasma de argônio. O plasma de argônio ele pode ser utilizado nesses casos de anastomose maior que 15 milímetros em pacientes que têm um estômago não tão pequeno. Os pacientes que têm um estômago muito curto, menor que 3 centímetros, eles têm praticamente quase que ausência do estômago. Então significa que a comida passa direto. Por mais que se faça a cauterização com o plasma, você não tem a restrição que nós gostaríamos, né? Mas é possível. Isso tem que ser conversado com o cirurgião ou até mesmo com o endoscopista. Eu tenho a felicidade de ser cirurgião e endoscopista e viver os dois lados e poder então dizer para vocês com propriedade. Claro que tem pessoas que só fazem endoscopia e vão dizer que o método funciona por si só. A gente sabe que não, né? Ele precisa desse acompanhamento nutricional, esse retorno com toda a equipe para que o resultado seja satisfatório. Como, por exemplo, uma pergunta que eu recebi esses dias na página: doutor, uma sessão, por que eu fiz uma sessão do argônio e não emagreci? Não era nenhuma paciente minha, tá? Mas é que na verdade não depende só do argônio. E ao contrário do que você pensa, quando você faz essa cauterização, não fecha o estômago de imediato. O que você vai ter? Você vai ter um estímulo inflamatório que vai fechar aos poucos. E por isso o paciente tem que fazer dieta. Dieta para não entalar, para não forçar, para não, inclusive, não permitir com que durante a cicatrização não se abra novamente essa parte do estômago. Tá? Então isso é importante. Já nos casos em que o paciente faz todo esse segmento, tem uma perda significativa. Nesse estudo que nós fizemos, alguns pacientes chegaram a perder, a média de perda foi quase que de 90% do peso recuperado. Então, se você recuperasse 10 quilos, perderia 9. Claro que eu estou dizendo, isso foi uma média do estudo, alguns perdendo menos, outros perdendo mais.
mas é isso que a gente tem que passar, que foi o primeiro estudo a nível mundial publicado. Hoje nós já temos estudos feitos em Harvard, etc. Eu vi que tem várias perguntas aqui em relação a risco de mortalidade nessas cirurgias endoscópicas. Na verdade, não tem nenhum caso descrito, né, ainda em relação a isso. O procedimento é feito há mais de 2 anos, já tem uma série publicada há de 2 anos, feita lá em Madrid, e nessa série se mostra que uma perda de peso sustentada em média de 20% do peso corporal, que é um resultado excelente para um tratamento endoscópico. Eu gostaria de pedir para você que, se fossem possíveis, todas as perguntas que vocês tiverem, podem fazer a pergunta em box, que nós tentaremos responder dentro do prazo período de tempo mais curto possível. Até porque nosso objetivo hoje não é fazer uma live tão comprida, tão longa, seria basicamente fazer essa live. Eu vi que tem uma pergunta interessante aqui, quem faz no Rio de Janeiro, tem vários profissionais que estão fazendo no Rio de Janeiro, acho que você digite lá sutura endoscópica ou gastroplastia endoscópica, tenho vários colegas meus lá, não quero me penalizar deixando de citar alguns lá, né? Mas qualquer coisa podem perguntar em box que eu posso dar as informações para vocês dos profissionais que estão fazendo em todo o Brasil. Nós aqui estamos para começar aqui em Curitiba já, né? Pelo menos 2 centros já estão preparados para isso aqui. Estamos só aguardando então a importação, a finalização de todo o processo para se dar o início. Primeiramente, eu espero que tenha sido muito esclarecedor esse vídeo. Nós temos essa pretensão de a cada 15 dias fazer essa divulgação, fazer essa explicação. Como eu disse, não tenho finalidade comercial nesses eventos, é muito mais para explicação, para poder elucidar os meus pacientes que nos acompanham. Se você não acompanha, por favor, nos siga na página, compartilhe. Isso acaba possibilitando que mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade, que hoje se encontra muito em páginas médicas, mas existem também muitas páginas leigas na rede social que acabam muitas vezes passando muito mais a experiência pessoal de cada pessoa, que é importante, não tenha dúvida, mas não é o que realmente se observa na rotina diária. Todas as perguntas responderem em box, eu agradeço muito a vocês, espero que vocês tenham aproveitado, que possam ter extraído um pouco de informação, estou à disposição para esclarecer qualquer pergunta a vocês. Muito obrigado e boa noite a todos.